portanto, rompendo limites. Limites. Muitos de nós temos limites. Todas as pessoas têm limites. Quais são estes limites? Limites são todos os desafios que se aparecem, digamos assim, se apresentam no percurso da nossa existência. Há quem consegue superar estes desafios, não é? E há quem pura e simplesmente desiste de afrontar estes desafios. Sem mais tardar, o nosso interesse aqui é ouvirmos o nosso convidado. Quero apresentar para vocês o meu amigo. Quero apresentar para vocês o meu amigo Antenório Francisco. Como está, meu amigo? Boa noite, boa tarde para você. Ao revés, Francisco Tenório. Ah, Francisco Tenório. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Como está, Francisco? Sim. Olá, Álvaro. É uma alegria estarmos aqui no Bem-Aja participando por primeira vez com vocês nesse canal, direto aqui do Rio de Janeiro, e eu espero em Deus que a nossa participação venha agregar ao seu público do Bem-Aja conhecimento e uma experiência, algo diferente para a edificação desse público aí do Bem-Aja. Muito obrigado, irmão Tenório. Aqui, que horas faz aí agora no Rio de Janeiro? Agora são 1h14 da tarde. A 1h14. Ok, então o horário é aquele que nós prevemos, portanto, a matemática não erra, não é? Essencialmente, irmão Tenório, antes de estarmos aqui hoje na live, nós publicamos, não é? Aos nossos seguidores e demos assim fizemos um pequeno triagem daquela que é mais ou menos a tua história. E o nosso público hoje está aqui para poder compreender de ti, ouvir de ti pessoalmente, não é? Um pouco da tua história. Eu sei que és uma pessoa muito dedicada no mundo acadêmico, és uma pessoa estudada, és uma pessoa que fez um percurso acadêmico, vamos descobrir tudo isto aqui na conversa. E tens uma história que eu, quando li a tua história, aquela que tu me mandaste, achei ela muito, mas muito interessante, muito particular. Tu contaste para mim, digamos assim, episódios muito, mas muito sensíveis e que muitas pessoas também passam situações sensíveis, mas cada um tem a sua história. Tu escreveste, estás a escrever a tua história. Eh, para iniciar, quem é o irmão Tenório? Quem é licenciado Francisco Tenório? Quem é o Francisco Tenório? Bom, irmão Álvaro, o Francisco Tenório hoje é um advogado, escritor também. Eu tenho 15 anos de profissão já. E apesar, como dizemos aqui no Brasil, aos trancos e barrancos, nós estamos nessa caminhada pelo deserto da vida, crendo que vamos um dia alcançar a terra da bênção, a terra prometida, e nessa caminhada nós vamos conhecendo amigos, vamos ajudando pessoas, vamos sendo ajudados também, e estamos aqui hoje com esse propósito de compartilhar o que nós tivemos na nossa caminhada, para poder ajudar a outros que também estão seguindo pelo deserto da vida a terem forças e não desistirem. Irmão Tenório, uma palavra que disseste agora mesmo, terem forças para não desistirem. O que é que significam essas palavras para si?
Olha, para mim, irmão Álvaro, eu tomo por base muito a minha mamãe. Por vários momentos, quando eu era mais novo, eu confesso que eu fiquei assim, sem esperança, né, e muito abatido devido às lutas, às marés contrárias da vida. Então, ela sempre me dava uma palavra de que valia a pena seguir caminhando corretamente, que perseverasse e não desistisse, porque nós um dia conquistaríamos ah, a vitória e o triunfo da parte de Deus. Então, quando nós recebemos uma palavra de que é possível superar aquela provação e seguir adiante, ainda que não seja a superação uma solução definitiva para o problema, mas sim uma arma para vencer a batalha e seguir na guerra conquistando o território. Eu acredito que hoje é importante. Nós estamos na guerra, mas nós já vencemos algumas batalhas. E há companheiros que estão numa caminhada um pouco mais atrás, ou então estão um pouco mais fracos. E aí, embora estejamos pelejando na linha de frente, nós temos condições de ajudar os que estão também mais para trás um pouco, mais debilitados, mais devagar, ou até com uma visão menor do horizonte por estarem um pouco para trás, digamos assim. Olha, muitas coisas importantes estás a acabar de dizer. Eu, por exemplo, quero pegar aquilo que disseste sobre ajudar outras pessoas, embora estarmos na batalha. A tua vida, a tua história que tu me contas é uma história muito, digamos assim, uma história muito aguerreada, não é? Você travou muitas guerras, você travou muitas batalhas, você atravessaste pântanos da vida, como eu chamo, subiste montanhas, e eu penso que essas experiências todas, elas servem, uma vez contadas, eu penso que também é um gesto de ajuda que estamos a fazer, não é? A transmitir, a dar, para quem se encontra talvez hoje na mesma situação e que quer ver superar esta situação. Podes nos contar um pouco da tua infância? Porque tu, quando me explicas da tua história, tu me falas, não é, da tua infância, me falas do teu pai. Queres me explicar um pouco mais deste pormenor? Bom, irmão Álvaro, como eu poderia lhe dizer, eu tenho etapas da minha vida que foram muito distintas entre si. Do meu nascimento até os 6 anos, eu tive a vida que, assim, seria o sonho de toda família para uma criança. Eu tinha uma vida muito abastada, morava nas melhores zonas do Rio de Janeiro, como a Praia de Copacabana, a Praia do Leblon. O meu pai era uma pessoa muito poderosa na sua área de atuação e tinha um poder, uma influência muito grande. Por conta disso, nós tínhamos uma vida muito confortável. Eu e minha mamãe morávamos muito bem. Eu era uma criança que, para mim, não existia um limite. Tipo, acordava de manhã, minha mamãe falava: vamos fazer uma viagem, e nós viajávamos. Ou chegava à noite: não queremos comer em casa. O meu pai nos pegava, nos levava no restaurante mais bacana que existia aqui no Rio de Janeiro. Ou então, não queremos ficar em casa, está muito monótono, vamos para um hotel em um outro lugar, íamos para os melhores hotéis. E era uma vida muito farta, muito rica que nós tínhamos, até porque meu pai era uma pessoa muito poderosa nessa época. Eu não posso contar sobre a atividade dele e o poder que ele exercia, mas eu posso dizer que isso nos proporcionava uma vida maravilhosa. E era um pai maravilhoso. Eu tinha os melhores brinquedos, frequentava os melhores lugares.
tínhamos o melhor carro, morávamos no melhor do Rio, que era a praia de Copacabana, a praia do Leblon. Só que eu tinha um problema nessa época, que era a saúde. Quando nasci, por conta do problema do fumo, tanto do meu pai como da minha mãe, eu era asmático crônico, tá? Eu fui superar essa enfermidade já aos 14 anos, e eu tinha uma vida mais discreta, apesar dessa abundância, como oculta, por conta das atividades do meu pai. Então, o que aconteceu comigo foi uma guinada de 180 graus, porque entre os 5 e os 6 anos, no ano de 88, eu e minha mãe tivemos contato por primeira vez com o cristianismo. Antes disso, eu não tinha nenhuma religião, não tinha nenhum tipo de crença. E minha mãe tinha uma formação sincrética. Ela acreditava em Deus, acreditava em Jesus, mas não tinha, assim, uma filiação, uma questão de, é católico ou é espírita. Ela era mais sincrética. E quando nós tivemos contato com o cristianismo protestante, fomos convertidos ao evangelho e, devido à forma como pastores, obreiros, irmãos de igreja trataram conosco, nos fizeram ver que aquela vida, apesar de muito boa, era uma vida errada. A forma como meu pai nos mantinha. E aí, por conta disso, surgiu uma perseguição. Eu não posso dizer que assim nós fomos perseguidos com más intenções, mas passamos a ser monitorados. E devido a É, esse monitoramento e somado à falta... Pode perguntar. sim, irmão Tenório, uma passagem que eu quis saber, tu disseste que aos 5, 6 anos, tu tinhas uma vida, assim, ocultada, não é? Isto, o que significa exatamente, tu Sim. não podias ser reconhecido publicamente quem tu eras, não tinhas um nome próprio, tinhas um nome fictício, a tua identidade. Como é que era essa vida oculta? Nós ocultávamos, por exemplo, a nossa estrutura familiar, tá? E para não expor o meio que nós vivíamos e também não expor meu pai. Então, por conta disso, apesar de eu ser uma criança naquele tempo que tinha tudo materialmente, o meu convívio social com outras crianças era restrito a parentes, tá? Que Uhum. tinham já aquele acordo conosco, primos, né? Sobrinhos de minha mamãe, que a minha mamãe ajudava muito a família, e aí os sobrinhos dela, meus primos, eram basicamente as crianças que brincavam comigo. Eu frequentava muito ambiente adulto, porque, por exemplo, me levar no parquinho implicava as outras crianças quererem saber da minha vida, ir na minha casa. Então, meu pai me levava em restaurantes de luxo. Eu frequentava restaurantes que eram frequentados por políticos, grandes executivos, artistas. Nós frequentávamos lugares, um ambiente mais adulto por conta disso. E quando não tinha uma criança para brincar comigo, o meu colega de brincadeiras era meu pai. Ele tinha coleção de carrinho comigo, coleção de Lego. Então, o meu contato era pequeno com outras crianças. Então, isso me Então, deu, naquela época, até um grau de, não vou falar, conscientização dos fatos um pouco maior, entendeu? uhum, Então, eu uhum. tenho uma memória boa dessa época aí dos 5, 6 anos em diante, e a partir daí, fatalmente, quando nós conhecemos o caminho do cristianismo protestante, houve a questão, aquela vida errada. E aí, acredito que por uma falta de preparo, não só nossa, mas
dos cristãos que estavam no nosso entorno, nos falando do Evangelho, ao invés de nos orientarem a tentar permanecer e corrigir o problema, nós acabamos que por uma situação que nos assustou, rompendo ali com meu papai, e a minha mãe foi embora comigo e ele ficou e trilhou um outro caminho. Olha, tem aquela passagem que tu falas sobre a interação com as outras crianças, não é? Porque na Convenção Sim, dos Direitos da Criança, na Convenção das Nações Unidas, que é subscrita por quase todos os países do mundo, por mais de 180 países do mundo subscreveram esta Carta dos Direitos da Criança, ela recomenda que a criança tem o direito de jogar, a criança tem o direito de se emancipar, não é? Tem o direito de estar em contato com os seus peers, não é? É um termo em inglês, que é os seus pares, os coetanos. Portanto, tu viste a tua infância praticamente ser, até certo ponto, mutilada. Pode ser isso? não, eu não digo mutilada, foi diferente, tá? Até porque, vamos dar um exemplo, parece absurdo, mas tem uma relação. Digamos, o neto da Rainha Elizabeth, é óbvio que ele vai ter uma restrição para ir brincar na rua sozinho, para poder, por exemplo, ter coleguinhas, ele vai ter um segurança tomando conta dele, por conta da figura que ele representa. Ele faz parte, é herdeiro de um trono real. Eu tinha, num contexto distinto, essa necessidade de um monitoramento, uma restrição de algumas coisas. Então, acabava que meus amigos para brincadeira eram basicamente meu pai e meus primos, tios, era um círculo mais fechado, né? Fora do ambiente familiar, os dois coleguinhas, né, quando eu era criança, que eu tive, que marcaram muito, eram o Bruno e a Sandra, que eram filhos do seu Manel e da Maria. O seu Manel era o porteiro do prédio que eu morava na Avenida Atlântica, no posto 6, e a minha mãe sempre dava biscates para o seu Manel para ajudá-lo, né? Trocar uma lâmpada no apartamento, ou então lavar um tapete, uma coisa assim. Aí passou a dar biscates para a esposa dele, e ela não tinha com quem deixar as crianças. A minha mãe falava: não, você traz seus filhos, eles podem entrar, no que é isso? Não tem esse negócio de que filho de empregada não entra em casa, não. E viraram meus coleguinhas para brincar ali, ir na praia comigo e tudo mais, né? Fora do ambiente familiar, na primeira infância, foram os dois coleguinhas que eu tinha que marcaram. Eu lembro deles até hoje. Olha, caros amigos que estão nos acompanhar, estamos a começar a entrar no ápice dessa história e eu quero pedir para vocês se têm a possibilidade de compartilhar este link aos vossos amigos, nos vossos grupos do WhatsApp, recomendarem alguém para assistir essa história. E isto agora está a pegar o pico. É assim, eu estou a entender, irmão Francisco, que você tinha uma vida muito seletiva, por causa mesmo da figura do seu pai, não é? O papel que ele jogava na sociedade, as suas atividades, e isto é compreensível quando tu fazes aquele, não é? Aquele exemplo da rainha Elizabeth, não é? A rainha da Inglaterra. Falaste também de uma coisa. Quando a tua mãe descobre a sua crença, ela começou a crer em Jesus Cristo, aí começa sorte de perseguição. Como é que tu pode explicar esta coisa? Aí é que foi o momento da separação entre vocês e o teu pai. O que é que aconteceu aí? Bom, irmão Álvaro, nesse momento, né, tem
Olha, o de outras microfone pessoas está. envolvidas. Mas, basicamente, naqueles tempos, final dos anos 80, as igrejas protestantes no Brasil tinham um mau costume que hoje eu vejo como uma prática errada. Por quê? Eu, na minha caminhada cristã, de fé cristã, eu aprendi que eu consigo expandir o reino de Deus falando das qualidades que tem o caminho que eu estou seguindo, que o caminho que eu estou seguindo é melhor por suas qualidades. Naquele tempo, as igrejas tentavam crescer com testemunhos, atacando outros grupos, atacando outros caminhos. Ao invés de falarem o caminho da salvação é alegria, atacavam a riqueza ilícita é destruição, a heresia é destruição, vai para o inferno. Eles mais ameaçavam os outros caminhos que levavam para o inferno do que enfatizavam o bom caminho que leva para o céu, que é muito melhor. Então, eu acredito que isso tenha gerado um certo medo em algumas pessoas do entorno do meu pai, e nós começamos a ser, por exemplo, seguidos por detetives na rua. Nós tivemos o telefone do apartamento grampeado. Isso é um fato. Eu não estou afirmando que foi meu pai, talvez ele nem soubesse, pode ter sido um amigo, mas uma vez a minha mãe desconfiou de um barulho, na época era o telefone de cabo analógico, aqueles barulhos de tac-tac da gravação, ela chamou uma pessoa, foram lá no quadro, aquele quadro que tinha nos prédios antigos, né? Ele Aham. abriu e encontrou lá um grampo telefônico. Uau, Na rua, uau. as pessoas nos seguindo. Então, aquilo nos deu um susto que, somado àquela ameaça que a igreja fazia para a gente, no sentido de que é caminho errado e vai para o inferno, ao invés de nos orientar pegue essa sua situação que é problemática, trate para poder curá-la e transformar em uma coisa plenamente maravilhosa. Porque era Olha, uma situação até boa, só tinha que corrigir os problemas. E aí, só para eu concluir, aquela sim. situação de encontrar um grampo, sermos seguidos na rua e ainda por cima aquela pregação cristã errada, que ao invés de falar de corrigir o problema e valorizar as qualidades do caminho do bem, ficar criticando os outros e botando a pessoa para ir à igreja por medo de ir para o inferno, nos fez precipitar. Eu reconheço que foi um erro e uma precipitação da época, mas por falta de capacitação e conhecimento, tanto do meu pai e da minha mãe, tá? Eu acredito que os dois tenham responsabilidade nesse ponto, e também por despreparo e uma conduta errada das primeiras lideranças cristãs protestantes que tinham contato conosco e nos falavam coisas erradas por falta de preparo, por ignorância ou fanatismo, como o público queira entender. Olha, afrontaste esses problemas de pressão, digamos assim, de lideranças religiosas, em vez de ajudarem vocês a compreenderem bem, não é, a verdade da salvação. Os líderes na altura, eles pensavam que para trazer a salvação, para trazer pessoas à salvação, era imprimir, não é, o terror, o medo. Isto não é, penso eu, não seja o caminho certo, não é? Porque hoje o livro, a Bíblia, ela é exposta a todas as pessoas, ela não é restrita a ninguém, a não ser nos países de matriz islâmica ou Sim, em outras realidades, não é? Por exemplo, na época dos países comunistas, que não se podia ter o contato aprofundado com certas linhas de fé, mas a Bíblia ela é exposta a todos e toda pessoa pode ler a Bíblia. Em nenhuma parte uhum, nós vemos que Cristo
ela apavora as pessoas, ela amedronta as pessoas. Existe sim aham. o advertimento, existe o esclarecimento, qual é o fim daqueles que não se converterem, mas não o facto de frequentar aquela igreja, frequentar aquela fé, é que pode restringir a fé das pessoas. Irmão, Francisco, quando eu li o extrato da tua história, eu encontrei nelas que tu falas que vocês depois começaram a ter uma vida praticamente de nômadas com a tua mãe. Vocês tiveram que abandonar aquela vida abastada, não é? Aquela vida pomposa que vocês tinham, e tiveram que até sair mesmo da cidade de Rio de Janeiro para irem, não é, se refugiar numa cidade muito longínqua. Podes contar um pouco essa experiência de nomadismo que vocês viveram, tu e a tua mãe? Sim, irmão Álvaro, num primeiro momento, devido a esse susto que nós estávamos, né, essa coisa de assustados, da perseguição, achando que iam nos matar ou coisa do tipo, hoje eu sei que não era isso, mas era apenas um temor de nos monitorar, tomar conta de nós, para evitar que nós fizéssemos algum escândalo manipulados pelas lideranças da época, um temor nesse sentido. Eu também acho que quem fez isso, infelizmente, o líder do grupo que fez isso já é falecido, e eu lamento, porque quando ele morreu, eu tentei meses antes visitá-lo, até para buscar uma reconciliação, e me proibiram de chegar até ele para essa visita. E eu acho que também foi errado, porque ele, ao invés de mandar alguém nos seguir escondido, ele devia ter nos chamado cara a cara e conversado. Olha só, era uma pessoa preparada, conhecia da teologia, da economia, da política, de todas as áreas. Sentar conosco e falava: vocês estão ouvindo uma mensagem assim, assim, o problema é tal e tal. Vamos corrigir. Enquanto tem vida, há esperança de cura para todo problema. Enquanto há vida, há esperança de conserto, de reparo, ainda que parcial, para toda a situação problemática da vida. E faltou isso, faltou essa maturidade. E o que me espanta é que faltou essa maturidade em pessoas que faziam parte da elite intelectual do país. Mas aí, por conta disso, levamos o susto e fomos embora. A princípio, hoje eu posso contar, o meu pai, na época, nos procurou desesperadamente. Tá? Por relato de amigo deles, inclusive, nem dele, para não falar, ele contou uma história. Não, amigos dele me contaram. Ele entrou em pânico, nos procurando desesperado. Mas nós tínhamos um motivo para estarmos fugindo, com aquele medo de ser mortos ou alguma coisa assim. Nós fomos primeiro para o estado de Minas Gerais, para a zona da Mata Mineira, não era tão longe, mas nós fomos para as cidades de Juiz de Fora e Barbacena e ficamos alternando, morando entre hotéis, e também ficamos alguns dias na casa de uns familiares distantes da parte da minha avó materna, mas, assim, mudando entre uma cidade e outra constantemente durante 6 meses, com aquela ideia de que nós estávamos despistando o inimigo, que existia, não para nos matar, mas existia para tentar nos seguir, nos monitorar, que estava com medo de uma atitude errada, precipitada nossa, que pudesse prejudicá-los, mas também não sabia, não tinha a capacidade de nos procurar corretamente para um diálogo. Irmão Tenório, Aham. irmão Tenório, nesse frangente do percurso em vocês viverem num hotel, viver num outro sítio e tal, essas constantes mudanças, tu, na qualidade de criança na altura,
como é que você viveu isso psicologicamente? O que é que tu podes nos explicar, nos dizer? O que é que tu podes extrair dali? Porque uma criança, ela deve gozar de um ambiente tranquilo, um ambiente harmonioso, não é? Toda criança tem o direito de viver, como tu Sim. disseste, numa estrutura familiar bem constituída. Essas oscilações que você viveu, o que é que tu podes nos contar? Qual foi a tua experiência? Quanto sofreste Olha, com isso? irmão Álvaro, eu não vou falar que foi assim um sofrimento propriamente. Eu acredito que o sofrimento foi aquele impacto de perder o conforto que eu tinha do apartamento na beira da praia, a manutenção que o meu pai nos dava, que era maravilhosa, e até a perda, né, da amizade do meu pai na época, para uma vida de luta, porque financeiramente foram 6 meses ali com aquela situação, mas depois nós retornamos ao Rio quando a perseguição havia cessado, e aí rodamos, né? Eu morei uns tempos com minha mamãe na casa de uma tia, construímos a casa onde eu moro hoje na periferia do Rio, mas rodamos por vários lugares. Quando a gente sentia que tinha alguém nos sondando ou nos monitorando, nós saíamos, íamos para outro lugar, ficávamos 2, 3 meses, às vezes na zona metropolitana, alguma área de roça, ou então íamos fazer trabalhos nas favelas, evangelismo, e ficávamos na casa dos irmãos, nos barraquinhos lá na favela há muito tempo, até Então, semanas lá, é, então assim. irmão, Ah, deixa só, porque essa parte é muito interessante, não é? Deixa eu pôr aqui sim, a minha imagem, porque, sabe, para alguém que vive no luxo, ter que abandonar o luxo e ir sim. viver, experimentar essa vida de barracas lá da favela e na roça, não é pouca coisa. Não Não, é não, não pouca é. coisa. Eu posso imaginar, porque eu não vivi assim, pomposamente como você, mas eu também já tive experiências meio desagradáveis no meu percurso de vida. Então, eu posso imaginar o quanto foi constrangedor para você. Uma pergunta, irmão. Eh, Quantos anos você tinha e como é que estava a tua situação acadêmica naquele frangente? Sim, bom, vamos mudar o assunto então para a questão acadêmica, que acredito que é o foco dessa entrevista, né? Por conta dessa situação de nômade, para mim, na época, a minha mãe procurava tratar de uma forma que eu enxergava como uma grande caminhada no deserto, mas como algo muito importante, um desafio que Deus confiou que eu teria condições de superar e que me traria no final um grande triunfo, digamos assim, tá? Então eu como criança eu olhava tipo, eu estou passando a prova do Jó, mas eu vou superar lá na frente. Ela sempre procurava fazer com que eu enxergasse as coisas como algo de aventura, de construção, nesse sentido. Então, eu não posso falar, eu sou traumatizado ou coisa do tipo. O trauma que eu tenho é o básico da pessoa que era muito rica, tinha muito dinheiro, quebrou e ficou pobre. Já dormiu na favela, já bebeu água de cacimba, entendeu? Já compartilhou com os irmãos uma panela de angu com um pouco de carne moída, entendeu? E lutei do zero para recomeçar a vida. E quebrei É, de novo e recomecei de novo, quebrei de novo. Mas no meio acadêmico, para lhe responder, o que aconteceu? Por conta disso, eu não fui à escola. Eu só consegui frequentar a escola cerca de 1 ano e meio, o iniciozinho do antigo primário. Eu já era alfabetizado, a minha mãe, por ter trabalhado na área de educação, embora não tenha formação específica, ela me alfabetizou em casa e eu comecei a estudar por conta. Não tinha paradeiro fixo, tinha a perseguição e o medo da perseguição,
tinha a opressão de outras crianças, no caso de escolas de periferia, porque, queira ou não, eu era muito diferente. Eu era um garoto doente, asmático crônico, tá? Na época com sobrepeso, eu não tinha uma estrutura para encarar aquela situação pesada de periferia, de crianças que às vezes viviam em situação de risco social. Eu vim de um ambiente onde não existiam palavrões, comportamento imoral, brigas, agressividade. Era um ambiente muito polido. Então, acabei ficando fora da escola. E, nesse meio tempo, a minha mãe, por conta dessa situação, ela ficou muito desesperada, muito abalada, mas ela confiava em Deus, ela tinha aquela fé que nós deixamos as coisas erradas, como está naquela palavra da Bíblia, que aquele que deixar a família, o pai, a mãe, as riquezas, a vida de luxo, ou deixar tudo por amor do nome do Senhor Jesus, depois há de receber no futuro 100 vezes mais, e ainda receberá depois a vida eterna. Então ela sempre falava: meu filho, você vai adiantar, não vai atrasar. E chorava orando, e me incentivava a leitura. Foi uma época que, para o irmão ter uma ideia, eu tinha uma tia que ela tinha uma coleção de uma enciclopédia britânica Barça. Eu li a enciclopédia inteira, que eu sempre gostei muito de leitura. A Bíblia toda eu já li várias vezes. Então, eu gostava muito de estudar, eu gostava muito de ler material jornalístico, material informativo, em especial na área de humanas, economia, política, eram temas que sempre me agradavam. E aí Mas eu fui a tua criando... literatura, desculpa só, irmão, Sim. você amava a literatura. Isto com quantos anos de idade? Olha, eu apanhei gosto pela leitura, acredito eu que desde uns 8 anos de idade. Até Uhum, numa conduta, a minha mamãe fez uma coisa muito interessante. Eu, na época, estava num grau de sobrepeso muito terrível, e por conta do meu problema de bronquite asmática, eu não tinha força para fazer nenhuma atividade física, né? uhum. Então, e comendo massa, aquela situação toda, não tinha mais aquela dieta supimpa, que era na época lá do meu pai, porque o recurso era menos, a gente tinha que comer o popular arroz com feijão. E aí, nessa época, a minha mãe tomou uma iniciativa. Ela notava que eu ficava, quando não ia para a igreja ou não estava comigo em algum lugar, eu ficava muito aprisionado à televisão, sedentário. Então, ela fez o seguinte: ela desfez do televisor e começou a me incentivar. Sempre que podia, comprava revista, jornal, me incentivava a pegar livros, ler a própria Bíblia, escutar rádio. Na época aqui no Brasil era novidade, a rádio só de notícias, né? Que era a antiga CBN. Eu escutar noticiário para me informar do que estava acontecendo, e escutar também, quando quisesse, música clássica. Então, o fato dela me tirar a televisão ajudou muito, porque eu acabei buscando outro tipo de distração e mergulhei na questão da literatura. Ok. Depois desta fase, e como é que foi o teu, digamos assim, o teu regresso no mundo acadêmico, não é? No mundo acadêmico, digamos assim, convencional, porque este período todo você esteve passando num sistema de aprendizado fora, não é? Do sistema tradicional, do sistema Sim, convencional. E como é que foi para sim. você voltar no sistema convencional? Bom, a história é muito longa, mas eu vou tentar resumir aqui de maneira bem objetiva. No ano de... eu não lembro agora o ano exato, se foi 93 ou 90. Não, foi 94, eu acho. Acho que foi 94, 93, 94. Nós soubemos, por um acaso,
Uma tia minha foi à praia da Barra da Tijuca e ela acabou encontrando o meu pai, e que há muitos anos ela não via. E essa minha tia ficou muito revoltada quando encontrou meu pai, porque como nós éramos uma família muito rica, eu, meu pai e minha mãe, a minha mãe ajudou a criar essa irmã. A minha avó não tinha recursos, nem meu avô. A minha mãe é que deu para ela curso de inglês, boas viagens. Então, ela enxergava o meu pai como uma figura paterna, né? E Uhum. ela encontrou meu Uhum. pai na praia com uma outra família. Uau! E aí, ela ficou revoltada. As pessoas que estavam juntas contam que essa minha tia lá na praia foi altamente mal educada com meu pai, mas por questão emocional, que era uma figura, digamos, um padrinho para ela. E quando ela voltou e nos contou, no dia eu chorei, fiquei muito triste, entendeu? E tal. Mas nós vimos, depois que passou aquela parte emocional, que a perseguição acabou, porque o meu pai já estava vivendo uma outra realidade e não tinha mais ligação com aquele grupo onde ele era poderoso. Ele virou uma pessoa comum. E Uhum. aí nós Uhum. sentimos que não tinha mais a perseguição. A minha mãe foi, então, tentar me reingressar na escola. Ela procurou uma pessoa da última escola onde eu tive uma matrícula vários anos antes, e chegando lá, essa pessoa era a professora Fátima, ela era diretora de uma escola em Jacarepaguá, uma escola pública. Escutou a história da minha mãe, era cristã, as duas com a mesma fé, conversando, e chegaram à seguinte conclusão: ele tem capacidade, ele vinha estudando, não pode fazer ele recomeçar o primário do zero aos 12 anos de idade. Não vai dar certo. Vamos ver o que a gente consegue. E naquela época, por um milagre de Jesus, uma coincidência, o que aconteceu? O governador Leonel Brizola, antes de deixar o governo, ele publicou uma resolução, se chamava Deliberação 13, que permitia a qualquer aluno indocumentado fazer exames de admissão para avaliar o seu grau de conhecimento e reingressar no ensino regular. Uhum. A Isto era ideia uma do coisa muito. Brizola, Esta é uma iniciativa muito importante da parte do sim, governador. ele já é falecido. A ideia do Brizola era beneficiar crianças que viviam na zona rural e estudavam naquelas escolas da tia que não tinham registro. Mas acabou que serviu para minha pessoa também. Com isso, a minha mamãe, na época, contratou uma professora particular, até que próximo do bairro. Eu não sei se ela ainda é viva, porque ela já tinha bastante idade, mas tenho minha gratidão pela vida dela, para poder me preparar para essas provas. Por quê? Eu tinha um conhecimento muito grande, mas era autodidata, era desorganizado. Então, quando eu fui lá, essa professora, formada em pedagogia, foi me dar uma lapidada, ela notou que eu era muito forte e muito, assim, autodidata na área de ciências humanas e sociais. E Uhum. eu tinha uma debilidade na parte de ciências exatas. Então, ela focou mais em me apoiar para eu conseguir estudar mais a partir das matemáticas e tal. E eu fui, quando chegou a virada do ano, fazer lá aquele exame em um colégio. Esse colégio não existe mais, ele fechou, era o Colégio Guanabara, ali na Rua Pacífico Pereira, em Sulacap, e a Uhum. diretora aceitou entrar nesse programa que o governador criou só para me receber. Então ela, falecida dona Francisca e seu Rubens, eram os donos do colégio, Uhum. começaram a me aplicar os exames de conhecimento. E eu olhava as provas, que troço idiota, que coisa imbecil. E eu fui reclamando que eram muito bobos. E aí ela foi me dando provas mais difíceis. Até que Ah, chegou um momento que eu tirei diferente de 10 em matemática. Eu tirei 8 ponto alguma coisa. ok. Não era 10.
era 8 ponto alguma coisa. E aí a E, diretora dava para avançar, mas ela falou assim: para, porque ele já está 2 anos mais novo que a média de idade dos alunos da turma. ó, então, é, tiveram que parar os testes, não é? Tiveram que parar os testes para você porque você já tinha demonstrado uma certa capacidade, uma certa idoneidade, não é? De conhecimento, e aí tiveram que estopar. E quando eles permitiram você iniciar o teu percurso acadêmico, eh, vejo na tua história aqui que você teve grandes conquistas, não é? Você teve grandes conquistas. Por exemplo, com os 16 anos, você conseguiu ingressar na faculdade, na universidade. Sim. Você pode contar um pouco esse percurso aí? E depois, outra que você me fala na história, você teve uma classificação entre tantos estudantes, você foi o terceiro. Pode me Nessa detalhar isso? escola, logo que eu comecei a frequentar o ensino regular, no final daquele ano, eu reingressei na 7ª série do ginásio na época. Hoje mudou, é ensino fundamental e médio. E eu terminei o ano como o terceiro melhor aluno de todo o colégio, em média de notas. Sim, então para mim foi algo muito marcante. E eu considero um milagre de Deus porque não é o meu mérito propriamente, né? Nós temos um talento natural, mas a fé, tá? Ela é muito importante. Por quê? Nós sempre temos a convicção que há alguém maior, que é Deus, ou seus anjos, seus enviados, dependendo da fé da pessoa, que está nos acompanhando e nos dando um suporte ou tomando conta de nós na retaguarda. Uhum. Então, isso nos fazia ter uma confiança, porque eu estou aqui fazendo esse esforço para poder aprender, mas eu tenho Deus que me está dando a sabedoria e a capacidade. Eu tenho Deus que está me orientando o que eu devo estudar. Então, é muito importante. Naquela época, eu, como uma pessoa de fé, eu fiz até propósito com Deus, nesse sentido, propósitos, e não tem nada a ver com dar dinheiro, essas coisas que esses pregadores neopentecostais falam, é propósito de vida, de conduta de vida, de compromisso de um comportamento por toda a vida, como um sinal de agradecimento, de aliança com Deus, que é quem me ajuda nessa caminhada. Então, Olha, irmão Francisco, sim, olha, temos aqui uma pergunta, porque nos bastidores, não é? Na chat, sim. temos alguns amigos que estão a acompanhar e tem aqui uma pergunta. Eu penso que esta pergunta tem a ver com o seguinte: deixa eu ver se conseguimos exibir essa pergunta. Josie Brown perguntou se tudo no Brasil ou fora. A minha vida foi toda no Brasil, desde o início. A primeira vez que eu saí do país foi recente, 2015. Eu estive já no Paraguai, Chile, Panamá e México. Ok. Os nossos amigos que estão a acompanhar, se tem outra pessoa, eh, tem alguém que quer fazer uma outra pergunta? Vamos lá ver se tem alguém que quer fazer outra pergunta. Não, ainda não. Não há outro que está a fazer pergunta. E então, irmão, você está falando da fé, você acredita em Deus e para além do nosso mérito, é necessário nós termos aquela ligação com uma força maior, não Sim. é? Eu acompanhei bem esta parte que você disse. Uhum. Voltando um pouco, da tua fase da infância até a adolescência, que você voltou a entrar, ingressou no mundo acadêmico, deixa eu ver se eu consigo meter aqui a minha imagem, que o meu mouse está começando a ter Uhum. Ah, já estou lhe assim. vendo. Ok. Irmão Antenor, estava perguntando, a tua infância, depois voltaste a ingressar para a universidade, não, para o sistema acadêmico. Qual é a mensagem em particular que você tem para dar para muita criança,
muito adolescente, que hoje possa estar a viver experiência como a tua, não é? Está fora do sistema acadêmico Sim, e não consegue entrar, e muitas delas até conseguem entrar, mas muitas delas têm complexo de afrontar essas realidades. O que é que você tem a dizer com isso? Qual é a tua opinião acerca disso? sim. Bom, irmão Álvaro, eu vou dividir em duas partes a minha fala. Primeiro, hoje nós temos esse problema muito comum pelas seguintes situações, tá? Vítimas da guerra, refugiados, como nós vemos hoje do Afeganistão, vítimas de países que estão em caos econômico e social, como a Venezuela, e saem de lá e às vezes ficam indocumentados em países vizinhos. E é uma situação muito difícil porque ainda há aquela luta de reingressar no sistema de ensino e aprender a língua local, que é muito complicado, tá? Ainda mais para uma criança que está foragida da guerra. Mas superado o problema, primeiro da ilegalidade em outro país e também a barreira do idioma, e eu acredito que para superar essa barreira, a ajuda de Deus é muito importante. Por que eu Uhum. digo isso? Hoje eu falo espanhol 70, 80%, dou entrevistas para televisão, rádio, apresento programas, escrevo. O irmão mesmo tem um material meu escrito em língua espanhola. Tem alguns erros de gramática e ortografia? Tem, mas é coisa pequena. E eu só estudei espanhol na minha vida, foram 6 meses, 4 horas de aula por semana. Mas eu acredito que com um pouquinho que eu recebo daquela fonte, eu posso trabalhar e multiplicar o conhecimento. Uhum. Então, ainda que a pessoa não tenha acesso a muitos livros, se ela tiver um livro só, era uma frase do meu falecido avô materno, José Tenório de Souza. Domine aquele livro, porque o homem de um livro só, ele tem um grande poder, porque ele só conhece um livro, mas ele sabe utilizar aquele livro melhor que todas as outras pessoas. Então Ok. leia muito, leia a Bíblia. Ah, não tenho dinheiro para literatura. Leia a Bíblia. Olha, Comece lendo a Bíblia. Depois compre um livro didático para entender um pouco de português, geografia, matemática. Leia jornais, revistas. Leia muito. E segundo ponto, se você não está indo no ensino regular por essas situações, é um imigrante ilegal, um refugiado, alguma situação assim, busque focar naquela sua vocação natural. Há pessoas que têm uma vocação, um talento, facilidade para aprender mais matemática, outros a parte das ciências biológicas, outro a parte da geografia, outro para aprender outras línguas. Então, busque ser autodidata na área que você tem mais domínio. Porque ainda que você tenha que compensar ou fique um pouco atrasado em outras áreas, na área que você tem vocação natural, você vai estar sempre à frente. irmão, irmão Tenório, deixa só te cortar aqui um pouco a palavra. Você consegue me ouvir? Sim, eu te ouço e eu estou vendo que nós estamos já batendo o nosso tempo, né? Sim, estamos batendo o tempo, mas eu tenho aqui outras duas perguntas. Deixa eu Sim. ver se você consegue ver. Tem aqui a nossa amiga Joana Rebouças, diz: Você foi muito resiliente ao enfrentar todos os problemas. E hoje, como você analisa tudo isso? Bom, primeiro eu tenho que dar graças a Deus e também à minha mamãe pela caminhada e depois aos irmãos e irmãs, amigos em Cristo que nos ajudaram em diversos momentos, pessoas que acreditaram no potencial que Deus nos deu, eh, mesmo sem motivos aparentes para isso, e nos deram oportunidades. E eu espero que
o triunfo na área intelectual, tá? Porque assim, na vida nós temos várias áreas, a sentimental, a área política, a parte acadêmica, intelectual, né? Como escritor, como estudante, a parte profissional, a financeira. Eu, nas outras áreas da vida, eu estou numa luta que misericórdia, Deus, né? Lutando aí para conseguir subir um degrau e com muita dificuldade. Mas no que diz respeito aos estudos, nessa área eu posso dizer, eu já estou abençoado por Deus. Eu já peguei o troféu e levantei, porque com toda a maré contrária, todas as adversidades da vida, eu consegui chegar no pódio nos primeiros lugares e numa boa posição, tá? Eu não pretendo virar um PhD, até porque eu acredito que hoje o meu desenvolvimento não está mais na sala de aula propriamente, mas na busca do conhecimento de campo, naquele conhecimento um pouco peripatético, um pouco de observação e de pesquisa em todas as áreas que eu atuo, mas de maneira mais autodidata ou com complementos rápidos. Aquelas interações com professores, especializações rápidas, só para modelar o que eu busco de maneira autônoma. Porque, graças a Deus, eu tenho uma graduação, eu tenho uma pós-graduação, eu já ganhei títulos de reconhecimento por questão de intelectual, como escritor, como profissional. Há amigos de muito mais tempo de profissão, com muito mais títulos que eu, que me procuram para tirar dúvidas. E isso não só na área do direito, mas na área da teologia e na política também, eu sou muito buscado por pessoas de nome, inclusive, pedindo orientação. Então, eu acredito que, pelo menos nessa área, nós conseguimos levantar o troféu para a glória de Deus, primeiramente, porque se nós tivemos a força para chegar, foi Deus que nos deu a força. Irmão Tenório, sobre as tuas grandes conquistas, tanto seguindo aquilo que estás a acabar de dizer, porque até o nosso tempo já estamos a chegar no Marcamos fim. uma outra live mais para frente, não tem problema. Sim, eu queria só deixar informado aqui aos nossos amigos que estão na live, o irmão Tenório não conseguiu gerir essa parte, mas é assim, ele aos 16 anos, ele ingressou para a universidade, aos 21 anos de idade, ele conseguiu concluir a sua formação em Direito e se tornou advogado reconhecido pela Ordem dos Advogados do Brasil, com 21 anos de idade. Aqui na Itália, onde eu vivo, para encontrar um rapaz, um estudante, um jovem de 21 anos, que é já um advogado reconhecido, não são casos raros. Com os 22 anos, o irmão teve a pós-graduação em processo civil e com os 23 anos o irmão Tenório, então, começou a lecionar na universidade. E depois, as coisas que ele já disse, tem 3 idiomas e por aí em diante. Tem um livro escrito que está a ser, digamos assim, Eu tenho a distribuído. edição antiga em língua portuguesa, não sei se você consegue ver, tá? Mas a capa do que está sendo vendido agora é azul. Eu não tenho aqui devido à pandemia, que eu não pude viajar para pegar minha caixa. Ok, portanto, o nosso irmão, amigo, ele tem um livro, o título do livro que ele escreveu, essa ainda não é a autobiografia dele, mas é um livro técnico, um livro de conteúdo técnico no âmbito do direito. Ele fala sobre o direito das igrejas. E este livro já está traduzido em 3 idiomas. Tem em português,
tem em espanhol e em inglês. Propriamente, o livro está a ser vendido nos Estados Unidos. Onde é que eu estou? Estou aqui, sou o irmão que está a aparecer. O meu mouse está com problemas. Estados Unidos e México. Estados Unidos e México. E parece que em México o irmão tem uma vasta plateia, um vasto público, e teve alguns testemunhos do que o irmão até é solicitado autógrafos. É isso, não é, irmão? É comum, quando eu estou andando pelas ruas de Guadalajara, as pessoas me cercarem e falarem licenciado Tenório! E pedem uma selfie. É muito comum. É muito comum, né? Muito comum. É. Então, Eu lhe mandei o álbum pelo o link do Facebook do álbum completo. sim, sim. Eu depois farei a ocasião, não é? Terei a amabilidade de expor o seu livro, não é? Para que quem tiver a possibilidade ou quem quiser adquirir, quem quiser ter acesso ao teu livro, nós vamos procurar dar esta oportunidade às pessoas. E eu quero agradecer muito mesmo a todos os amigos que estão aqui a nos acompanhar. Quero pedir o seguinte: se tu estás aqui a assistir isso e não estás inscrito neste canal, este canal é novo, inscreva-te já, que daqui em diante estão aí a chegar histórias incríveis, coisas maravilhosas, conteúdos maravilhosos. Aqui nós tratamos de crescimento humano, crescimento pessoal. Também trouxemos algumas exortações, não é? Algumas dicas da palavra. E não só, aqui nós falamos a 360 graus. Então, inscreva-te neste canal, deixa like nos vídeos que tu já assististe deste canal, deixa comentários, isto faz muito bem para nós. Dá o teu sugerimento, se alguma coisa você acha que nós gerimos mal, dá o teu sugerimento, faz as tuas críticas construtivas, que nós estamos de braços abertos para aceitar as vossas críticas e melhorar. E para esta live de hoje, compartilhem esse vídeo, esse link de hoje, e isto vai ajudar muitas outras pessoas a escutarem essa história e vai fazer bem. O irmão Tenório, hoje, não é a última vez que ele está nesse canal. Vamos convidar ele e vamos aprofundar essa história, porque tem muita coisa que não veio fora. Então, quando veres o nosso anúncio que teremos novamente o irmão Tenório, então, por favor, assista a live e assista todos os vídeos que nós vamos publicar sobre o irmão Tenório. O irmão Tenório, tens alguma coisa para dizer? E o nosso público, se alguém tem uma pergunta, alguma curiosidade, temos mais 5 minutos para podermos então fechar a nossa live. Sim. Bom, irmão Álvaro, eu quero primeiramente agradecer a todo o público do Bem-Haja que nos acompanhou e ainda vai nos acompanhar em outras lives. Eu espero em Deus que nós tenhamos aqui uma playlist, né, com várias conversas nossas de temas edificantes e intercâmbio de experiências com o seu público. Em especial, com todo o meu carinho para o público de Angola, que é um povo que eu muito amo e que me deu uma grande oportunidade no passado. Vocês estão no meu coração. E, uma vez mais, agradecer, que Deus abençoe, e sempre que o irmão quiser nos chamar, para nós é uma honra.